Se eu for feliz e vocês receptivos, corre o risco, temos a chance de que seja um tema que transforme a vida de vocês. Por quê? Porque eu vou falar naturalmente de autores que eu estudo há 30 anos, eu vou falar das coisas que eu me dedico na universidade, eu vou falar de muitas coisas que vocês encontram nos livros. Mas, minhas senhoras, meus senhores, eu também vou falar das coisas que eu aprendi nesses 54 anos de vida, nesses 35 anos de magistério, e que eu tento transmitir através de livros, vídeos, programas e outras participações. Então, em primeiro lugar, vamos pensar numa pergunta que parece uma pergunta estranha, mas é de longe a pergunta mais importante. Por quê? Porque, obviamente, se num domingo à tarde eu tenho diante de mim esse imenso auditório, se num domingo à tarde eu tenho tanta gente que está aqui, é porque vocês estão dando uma resposta a essa pergunta. Vocês querem ser felizes. Vocês estão respondendo a uma questão importante sobre a realização da vida. Quanto mais consciente for essa resposta, quanto mais você tiver consciência do que você quer e do que você é, mais chance você vai conseguir de ser feliz. A pergunta que eu vou fazer, eu sei a resposta, porque eu estava ali atrás ouvindo essa maravilhosa rave aqui. A pergunta eu sei a resposta, porque nós estamos num clima de alegria, de entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra linda, vem do grego cheio de Deus, entheos. Cheio de Deus, entusiasmo. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta que eu sei a resposta. É típico de professor isso. Se eu pergunto aqui nesse ambiente entusiasmado, com 27 mil pessoas cheias de energia, se vocês são felizes, eu sei a resposta. Pergunta, nesse momento, quem nessa distinta plateia se considera uma pessoa feliz? Acaba de falir o laboratório do Prozac. Não haverá mais depressão no planeta Terra. Bem, é óbvio que a felicidade de vocês é notável. Se eu fosse cego e surdo, eu sentiria a vibração do auditório. Porém, agora começa a função chata do filósofo. Amanhã, quando vocês estiverem afônicos, semi-surdos, amanhã, quando vier mais uma segunda-feira e mais uma, amanhã, quando vocês lerem os jornais, que são a coisa mais broxante que existe hoje no planeta, ler manchetes de jornais, amanhã vocês estarão talvez não tão entusiasmados quanto hoje, e daqui a 15 dias talvez um pouco menos, mas esse é um momento em que o entusiasmo é lógico. Então a minha pergunta é para médio e longo prazo, porque eu estou falando de um dos momentos mais difíceis da história do Brasil, eu estou falando de um momento complicado. Ok, é para eu falar mais próximo do microfone, eu já acho que eu estou berrando, mas... Num momento da história do Brasil onde existe uma dificuldade imensa. Eu não vou citar o nome dessas pessoas, porque dizem que o simples nome atrai energia negativa para o ambiente. Vamos chamá-los de Voldemort 1, Voldemort 2. Bem, muito difícil que eu consiga pensar, porque da mesma forma que nós temos um momento político difícil, nós temos um isolamento enorme neste país, e as pessoas quase todas estão fechadas sobre seus aparelhos, estão fechadas sobre aquilo que estão lendo e vendo, estão mais olhando suas telas do que outras pessoas. Há um individualismo enorme, crescente, há um individualismo que nos domina nesse momento, sem sombra de dúvida.
E eu vou traduzir esse individualismo nessa piada. Um homem tenta advertir uma senhora que se encontra em rumo de colisão e grita o núcleo duro da mensagem: vaca. Porque ele não tem tempo para elaborar uma frase, ele não tem tempo para dizer: cuidado, ó senhora, haverá um choque. Então ele grita apenas vaca. E ela que não olha para o rosto dele, e ela que não vê que o rosto dele é de preocupação e não de insulto, ela se vira e insinua que o casamento dele é uma sociedade aberta e não fechada. Bem, primeiro problema e primeiro conselho que eu dou a vocês, para que vocês reflitam, aceitem ou rejeitem como desejarem. Primeiro conselho importante: olhem para o rosto das pessoas, olhem para o rosto dos clientes, olhem para o rosto de quem está comprando, porque o rosto humano é um livro poderoso que traduz tudo. O rosto humano lhe diz: eu estou adorando, eu estou detestando, eu estou entediado, eu estou entusiasmado. Comecem a olhar para o rosto, comecem a mandar menos emojis e emoticons pelo celular, e comecem mais a olhar para o rosto humano, que traduz tudo que você precisa saber. Chego a sugerir ousadamente que vocês olhem para o rosto das pessoas da própria família, que conversem com maridos e mulheres. Olha a minha ousadia. Que olhem para essas pessoas, que vocês passem a avaliar valores, emoções, sentimentos, que vocês passem a pensar claramente em cada indivíduo único. Essa é uma das grandes chaves do sucesso. Eu tinha um erro, eu tinha um defeito como profissional. Há alguns anos eu entrava num grande evento como esse pensando o seguinte: acabei de chegar de Foz do Iguaçu, dei palestra lá, amanhã eu tenho que estar cedo em São Paulo, depois eu vou para a Bahia, depois eu tenho que voltar correndo da Bahia, porque eu tenho aula na terça-feira de manhã cedo em Campinas. E eu vivia no compromisso seguinte, eu vivia no momento seguinte. Isso é um defeito. Vivam no momento que vocês estão. Ao entrarem para conversar com alguém, ao tentar uma venda, ao ler um livro, ao namorar, ao conversar com seu filho, ao fazer qualquer coisa importante na sua vida, entre inteiramente naquilo. Não fique pensando o que vem depois. Faça daquela experiência única, e que a pessoa que está com você não entenda e não sinta, em hipótese alguma, que ela é um obstáculo ao seu horário, que ela é um obstáculo à sua realização. Entreguem-se a isso. Quais são os meus valores? De novo, parece uma pergunta estranha, mas é uma das perguntas mais importantes que nós temos. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Decidiu que seus valores são família, dinheiro, um equilíbrio entre os dois? Decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três? Perfeito. Definido o valor, procure este valor obsessivamente, sem cessar em nenhum momento. Há mais de 40 anos, quando eu estava estudando línguas inclusive, eu ouvi várias pessoas dizendo sempre que era muito esforço. Quando eu fiz a faculdade, evitei excesso de festas, evitei maconha, o que num curso de humanas na USP é um isolamento muito grande. Não pegava ninguém. Evitei coisas, foquei no que eu queria. Eu estou aqui para estudar. Eu estou aqui para estudar muito. Depois continuei estudando e fiz mestrado e doutorado, fui morar fora, aprendi línguas e sempre mirando no meu valor. Meu valor é ser um profissional de excelência.
e não apenas excelência média, de grande excelência.